Entrevista com a doutora Gabriela Florencio, advogada do Sinteste, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Serra Talhada. Agradeço, a doutora está online com a gente. Boa tarde, doutora. Obrigado por aguardar um pouquinho para conversar conosco, conversar com nossa audiência. Nós estamos acompanhando, inclusive, o Sérgio Hernandes está aqui, conversou com o presidente Júnior Moraes, né, no ato em que a categoria decidiu pela greve. Nós acompanhamos também aí, enfim, essa notícia já de ontem, que o governo recorreu, né, à justiça. E ontem mesmo trouxemos, inclusive, uma fala da senhora, conversava com o Sérgio, explicando de que isso não atinge nada o movimento grevista, que segue tudo tranquilo, não tem nada a ver, não tem nenhuma decretação de que a greve tem alguma ilegalidade. Boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer receber a senhora aqui. Boa tarde, Maciel. Boa tarde, Tarcísio, caros ouvintes da rádio Líder do Vale FM, no programa O X da Questão, programa tão ouvido e respeitado em Serra Talhada, essa querida cidade que eu tanto adoro. Pois é, Maciel, foi bem como você disse, né? A ação que o município de Serra Talhada ingressou não nos atinge diretamente, porque não foi uma ação contra o sindicato. Foi uma ação que eu posso explicar quando vocês me chamarem a explicar, para que as pessoas entendam o que se deu e quais são as consequências desta ação do município de Serra Talhada. O que nós falamos aqui, aí a senhora ou endossa nossas palavras ou nos corrige se a gente tiver cometido algum ato falho, a gente viu outras cidades também, não só de Pernambuco, teve mais de uma cidade em Pernambuco, mas também teve cidade na Paraíba, de que, acho que questionando lá a lei, né? A lei que, na verdade... Pois não, Tarcísio? Ligar a portaria do MEC. E aí, alguns municípios entraram, Serra Talhada entrou e, provisoriamente, tem uma vitória parcial, né? A Justiça Federal acatou, ou seja, as alegações do governo. Queria que você explicasse melhor sobre isso. E quais são os passos seguintes? Quem é que recorre, por exemplo, da decisão do município? Quais são os passos seguintes? Pronto, eu vou explicar. Parece um assunto complexo e delicado, mas ele, assim, é simples de entender. Funciona assim. Eu vou tentar aqui fazer um panorama jurídico em 5 minutos para que todos entendam e, a partir daí, a gente discuta sobre o assunto. Veja só. Quem instituiu o piso foi a emenda constitucional número 53 de 2006, certo? A partir daí, essa emenda constitucional exige uma norma que regulamente, para que possam produzir todos os efeitos. É o que a doutrina chama de norma de eficácia limitada, que significa que, embora exista um mandado constitucional, precisa de uma lei posterior para ser aplicada. Essa lei, em 2007, foi regulamentada pela lei inicial, foi que a inaugurou, que fixou o piso nacional do magistério e implementou a fórmula de cálculo. E é aí que está o X da questão. Só assim, essa lei, em 2007, regulamentando a emenda constitucional, tornou possível a aplicação do Fundeb na prática. Posteriormente, o novo Fundeb vem com a emenda constitucional de 108 de 2020 e foi regulamentada pela Lei 14.113 em 2020. Porém, essa lei de 2020 revogou os dispositivos da lei de 2007 e lá estavam os parâmetros para a fixação de critério desse reajuste. Aí vem essa portaria do MEC, número 17, e estabelece o piso nacional para os professores baseada em uma lei que não existe mais. Veja, estou explicando o fundamento dessa ação que o município de Serra Talhada ingressou. Então, a portaria do MEC, o que é que os juízes federais estão entendendo? Como bem disse o Maciel, os juízes federais estão entendendo que a portaria do MEC é nula, uma vez que ela é baseada numa lei que já foi revogada. Então, fica um vácuo legislativo. E aí, os municípios estão ingressando com a ação declaratória de nulidade do ato administrativo e não da nulidade ou da inconstitucionalidade do próprio piso dos professores. Eles funcionam assim.
O parâmetro de cálculo que estava posto na lei de 2007, que regulamentou o Fundeb, ele foi revogado pela lei em 2020, então ficou esse vácuo legislativo. Então, o que é que ocorre? Os municípios, ao perceberem esse vácuo legislativo, ingressaram com ação declaratória de nulidade de ato administrativo, no caso da portaria do MEC, com pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação do piso sob o argumento de que há uma ausência de fundamentação legal para a edição dessa portaria. Então, a grosso modo, resumindo para fechar aqui esse raciocínio, os municípios estão se apegando a essa falta de legislação que foi revogada pela lei de 2020 para não implementar o piso para os professores e, assim, conseguir derrubar as greves legais por via de consequência. Porém, não foi o que aconteceu em Serra Talhada. Aí encerra o que aconteceu. O município não ingressou com uma ação para declarar a greve legal, portanto, a greve é legal. O município ingressou com uma ação para declarar a nulidade da portaria, que, por via de consequência, poderia tornar a greve ilegal. Entretanto, nós, do Sinteste, acreditamos que, tendo em vista a repercussão nacional sobre a educação, que essa situação será resolvida em breve. Por outro lado, é o que eu levanto e que já há decisões nesse sentido, a gente compreende que, frente a essa omissão legislativa, pode ser aplicada a ultratividade da lei de 2008 e 2007 em relação aos critérios infraconstitucionais de reajuste do piso, até que essa omissão legislativa exigida pela emenda constitucional do novo Fundeb seja sanado. Ora, os professores não podem pagar a conta pelo erro de uma técnica legislativa do governo federal. Exatamente, doutora. A Tarcísio está falando com a senhora, é exatamente isso aí que a gente está vendo. É o seguinte, na verdade, as decisões da Justiça Federal estão embasadas numa falha que existe. Exatamente. E isso termina, querendo ou não, para você falar bem claramente, vai prejudicar, se por acaso prevalecer, prejudica os professores, porque a prefeitura não tem mais essa questão do piso salarial, ela vai dar o aumento que ela quiser. Certo? Seria, mas, por exemplo, a Prefeitura de Serra Talhada, como também uma da Paraíba agora, outra aqui de Pernambuco, está entrando na questão federal só. Isso, é claro, como a senhora bem disse aí, vai embasar a Prefeitura para logo em breve, se consolidando essa posição da Justiça Federal pela falha legislativa, vai dar embasamento para que a Prefeitura peça a ilegalidade da greve dos professores. Ou seja, termina chegando no ponto que eu disse aqui. Olha, eu estou vendo, pelo meu parecer, a senhora vai falar melhor, não é o que eu desejo. Os professores estão na iminência de perder essa guerra. É para eu opinar sobre o assunto? Olha, eu acho que eu acredito que no município de Serra Talhada não vai ocorrer essa ação, porque eu tenho convicção que a prefeita dará o piso aos professores e um aumento na remuneração dos servidores. Eu tenho essa convicção e essa esperança. Recentemente, o Sinteste tem se reunido bastante com o secretário, com o procurador, e aí nós estamos, o Sinteste principalmente, né? Eu falo nós como representante do Sinteste. Estamos buscando algumas soluções em relação a isso, porque também não é só o piso. Não é a questão, a problemática em Serra Talhada não é só o piso, né? Existem 8 pontos a serem discutidos. O retroativo dos aposentados, o congelamento por tempo indeterminado das progressões, a reformulação do plano de carreira. O piso é apenas o pano de fundo que justifica a legalidade de uma greve. Mas existem diversos outros problemas que estão sendo tratados, negociados entre o Sinteste e o município. Eu só sei de uma coisa, o Sinteste não vai descansar, não vai ter... O sindicato também, doutora,
ele representa os demais trabalhadores da educação, não só os professores. Essa questão do piso diz diretamente sobre os professores. Claro. No caso das demais categorias, né, dos demais trabalhadores da educação, servidores da educação, como é que ficam essas reivindicações? Como é que anda, por exemplo? Havia ali um pedido feito da categoria, me parece muito distante também daquele que foi proposto pelo governo. Como é que mantém, por exemplo, essas outras tratativas paralelas a este problema que é agora especificamente do piso dos professores? Olha, o Citeste está tratando em conjunto. É como eu disse anteriormente, o problema dos professores é apenas o pano de fundo em relação à legalidade. Porque, veja, o município não tem obrigação legal, embora seja um mandamento constitucional de reajuste dos outros servidores em relação à correção monetária. O município, legalmente, nenhum juiz pode obrigar o município a aumentar a remuneração. A gente sabe sobre interferência dos poderes. Um poder não pode interferir no outro nesse aspecto orçamentário e de remuneração. Mas a gente está trabalhando em conjunto. Não há professor sem os outros servidores. Auxiliares, serviços gerais, merendeira, creche, toda a população precisa desses outros servidores. Então, o professor sozinho não faz educação. Então, nós estamos tratando de forma conjunta. Não adianta que se dê o aumento a uma classe e a outra classe fique numa situação difícil. Então, o Sinteste trabalha em conjunto. Pedimos o aumento para os professores do piso, né, que é o mínimo, o nome já diz, piso, e para a classe que não teve o aumento, para a classe dos administrativos e auxiliares civis gerais e auxiliares de creche, etc., não teve aumento no ano passado, ou seja, houve uma perda real de poder de compra, de acordo com a inflação. Então, nós queremos que, no mínimo, seja corrigido da inflação, pela inflação, no mínimo, desde o ano passado. E eu acho que a nossa política é, sim, trabalhar em conjunto. Não tem que beneficiar uma classe. Todos somos da educação e todos fazemos a educação. Sérgio. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes, que muitos professores, servidores estão aí na nossa audiência agora, né? Mais de 160 pessoas simultâneo, né? Doutora Gabriela, ano passado teve um reajuste, um piso de 33,24%. A Prefeitura de Serra Talhada, se eu não me engano, ela pagou 24% ou foi 25% na negociação, né? Mas o entendimento desta lei de hoje, que é para não pagar esse piso do MEC, é de 2020, porém foi pago em 2022 também, né? 2021 e 2022. Então quer dizer que o aumento foi irregular, o passado, 2022, 2021 e 2022, ou não? Não, Sérgio, não é que foi irregular, porque o município tem autonomia, ele pode dar o aumento que achar necessário e cabível, de acordo com a responsabilidade fiscal, de acordo com a lei orçamentária. Então, o município não precisa ser até o piso. O piso pode ser de 30%, o município pode dar de 50%. Muitos municípios deram além do piso. O que não pode é ficar aquém do piso. Entende, Sérgio? Então, não foi ilegal, foi legal. E, no mínimo, a categoria dos professores precisam ganhar o piso. Então, deixa eu fazer só uma perguntinha. A gente viu assistiu uma novela agora com o piso dos enfermeiros. Primeiro projeto de lei, não tinha ali a fonte de custeio, não era apontada, ou seja, depois veio o ministro Barroso e observou esta ilegalidade, retorna para lá, depois se observa a fonte de custeio. Agora, recentemente, o presidente sancionou. Pergunta é o seguinte: essa decisão da correção, para não ter mais essa abertura, esse caminho, deveria vir de Brasília para resolver isso? Ou seja, se há uma fragilidade ali, deveria ser, de Brasília a competência para que não tenha mais esse caminho. É de lá que se espera que se tome uma decisão e aí, de maneira unânime, volte a ser como antes de 2020? Sim, sim, é uma lei do Congresso Nacional, essa lei federal que obriga todos os municípios. É preciso que o Congresso legisle para sanar essa omissão legislativa. Essa confusão toda foi causada pela falta da lei do Congresso Nacional. Os municípios estão apenas se
aproveitando da falha legislativa do Congresso Nacional para não dar o piso dos professores. Chancelado pela Justiça Federal. Doutora, eu, nesse instante, quando falei com a senhora, disse que isso vai dar margem aos municípios entrarem, pedir ilegalidade da greve. A senhora acredita que Serra Talhada não faria isso porque tem diálogo. Não é o que a gente sabe aqui do diálogo. A prefeita já bateu o pé e disse que não dá mais de 5,46% de aumento. Que foi a proposta. E os professores não aceitam. Então, logo, se ela começar a se ver prejudicada, provavelmente ela vai partir para judicializar. É uma interpretação. Né? É uma interpretação. Mas a gente vai contestar a judicialização dela. A gente está aqui para isso. Ainda nessa questão de interpretação, a minha interpretação é o seguinte, meu juízo de valor disso tudo, o governo fez uma proposta, então, aquém do que a categoria deseja, aquém do que o piso estabelece, né? Foi 4 e alguma coisa, foi 5 alguma coisa. O quê? A proposta do governo? 5,46. 5,46. O que dá a entender é o seguinte, a proposta foi feita, quer dizer, como a senhora mesmo colocou, o governo dá, por exemplo, pode ser muito acima do piso, 14,1, pode ser 20, pode ser 30, se ele quiser. Sem agora, digamos, com esse erro técnico ali, né, não tem mais essa obrigatoriedade, entre aspas. Me parece que o governo seria uma estratégia realmente se apegar à proposta já feita dos menos de 6%. O sindicato trabalha com essa probabilidade de não resolver essa problemática e trabalhar em cima dessa proposta já feita pelo governo, ou isso não está em pauta? Não, o sindicato não aceitou. A gente ouve, vai para as negociações, conversa, respeita, mas a gente não aceita. Esse aumento, essa remuneração não nos parece uma remuneração condigna com a educação, né? Então, o sindicato se nega veementemente e acredita, inclusive, que o sindicato não pode levar nem uma questão dessa a uma assembleia. Eu acho que se trata de algo, assim, muito aquém do esperado. As centrais sindicais deveriam, ou pretendem, ou farão, eu acredito que é um caminho natural, assim como fizeram também os representantes, no caso da categoria dos enfermeiros, de pressionar as bancadas federais, cada um dos seus estados, para que observem isso, ou seja, seria, acredito, o caminho mais viável, que a judicialização não vai acontecer, mas nesse intervalo de tempo, como a gente disse, a correção deve vir do Congresso Nacional. Então, deve ser um caminho também, paralelo às negociações com os governos municipais, uma pressão, como foi feita lá nas bancadas federais, para que isso seja apreciado? Eu acho que é o único caminho. Uma vez que se sane essa omissão legislativa, está sanada toda a questão. O piso volta a ter a sua lei, o seu cálculo, e resolve, e acaba com tudo isso, né? Porque a população é prejudicada, né? As crianças, os jovens que deixam de ir para a escola são muito prejudicados. A gente saiu de uma pandemia, né? Não acho que resolver essa questão deve ser urgência. Eu acredito que em breve essa questão do cálculo será sanada, porque toda a questão está apenas no cálculo. Esse cálculo foi utilizado toda a vida. Agora, por uma questão técnica legislativa, não se usa mais esse cálculo. Olha, teve uma decisão recente do juiz federal. O que a gente fala, desculpa atrapalhar a senhora, mas para outras coisas que acontecem no Brasil, a gente assiste, é a tecnicidade, né? Então, sempre serviu de parâmetro, mas tecnicamente dava para questionar e foram lá, nas vírgulas e ponto-vírgulas. Né? Sérgio quer fazer a pergunta, Sérgio. Doutora, o piso, ele tem esse valor de 14,95%, porque é nacional, né? Tem um piso nacional que, para alcançar os 4.420, foi esses 14,95%, porque o piso anterior era 3.845. Então, para chegar a esse valor de 4.420, a prefeitura precisa de quanto? Dos 14,95 ou o número que ela ofereceu aí de 5,46%? Pode ser que o número, veja, Sérgio, para você entender, essa é uma questão bem interessante. Pode ser que os 14,95 não vincula os municípios. Pode ser que, por exemplo, suponha que um município já tenha o piso.
que o de 2022 já seja o valor de 4.420. Então, no de 2023, os municípios não teriam a obrigatoriedade de dar o reajuste de 14,95, porque o município já cumpre o piso. Então, o piso é o piso. Esse percentual ele não é vinculante. O percentual que tem que ser pensado, o que é vinculante é que ninguém pode ganhar aquém do piso, qual seja 4.420 e 45, independente do percentual. Então, a prefeitura não chega com esse valor de 5,46 aqui em Serra, né? Ela não sabe. Não, a gente não sabe exatamente. Segundo o secretário, a gente solicitou o impacto e os valores, aí quando a gente solicitou, parece-me que antes da Assembleia ele retornará para nós com essa planilha de todo o impacto. Então, no domingo ou na segunda-feira eu tenho essa informação mais precisa. A gente falando com o Júnior, o presidente do Sinteste, ele disse que é necessário os 14,95 para chegar no piso. Mas eu acredito que tem alguns professores que estão mais próximos, então seria um percentual menor. Agora, tem uma ouvinte, ou um ouvinte, eu não sei, perguntou aqui nesse instante, eu li rapidamente, quando o MEC manda a proposta para 14,95%, automaticamente o Fundeb também já recebe esse, que é repassado para o município, recebe também esse incremento. É reajustado também, reajustado, né? Com esse incremento. Aí ele pergunta o seguinte, se a prefeitura já está recebendo o Fundeb com aumento. Reajustado. Reajustado, por que não paga? O que é que a senhora diz disso? Aí Bom, honestamente, aí pessoalmente, né, não tem nada a ver com o jurídico. Pessoalmente, não paga, não sei o que se passa na cabeça dos governantes de Serra Talhada e dos municípios. Mas eu diria, a grosso modo, não paga porque não quer, ou não fez uma projeção, ou não fez um cálculo justo, não sei, mas eu acredito que tem que ter boa vontade para pagar. Boa vontade está dentro da lei de responsabilidade fiscal, né? Compreender que a educação, tal qual a saúde, né? Não estou excluindo os outros, mas a educação, eu defendo a educação de forma veemente, é um direito fundamental. Os professores passam muitas horas dentro da sala de aula. Eu não conheço nenhum professor que se aposente que tem uma sanidade mental, né? Então, assim, precisa ser muito valorizada. Assim, se eu fosse prefeita, eu valorizaria a educação como nenhum outro. Mas eu não sou só advogada, né? O curioso dessas alegações financeiras, quando o governo já disse não ter recurso suficiente, é que outros municípios já estão pagando, né? Nós entrevistamos aqui há alguns dias o prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, que é um município muito menor, mas a gente sabe que tudo é proporcional à população e etc e tal. Então o município lá já tá pagando esse piso, né? Um dos primeiros a pagar aqui na região. E o seguinte, existe, por exemplo, há essa guerra aí jurídica, onde, no primeiro momento, pela falha legislativa, a prefeitura sai na frente, vamos dizer que é uma corrida de cavalo, ela parte na frente, mas politicamente é um prejuízo muito grande para os gestores, não é isso? Não? Esse nosso juiz de valor também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que politicamente é um desgaste que vem acontecendo desde o início. É tanto que as pessoas sempre falam, o tal prefeito foi o melhor prefeito porque valorizou a educação. Então, acho que politicamente é péssimo. Se pode dar o aumento, por que não dá? Por que esperar greve? Por que manifestar? Dá logo o aumento é para ser dado em janeiro. Não é para esperar a greve, não é para esperar a luta, o desgaste político. Esse aumento é para ser dado em janeiro e pronto. Faz a conta. Quanto é que pode dar de aumento? Dá o aumento. Não é para sobrar dinheiro. O Fundeb não foi feito para sobrar dinheiro para fazer rateio. O Fundeb é para implementar a educação. Então, esse dinheiro tem que ser repassado e implementado na remuneração dos professores. Doutora Gabriela, Serra Talhada, há um bom tempo, ela vem ultrapassando o limite prudencial
da despesa total com o pessoal, né? Tem um limite prudencial e tem o máximo, né? A prefeita já ultrapassou o máximo, aliás, em um dos quadrimestres aí desses 2 anos de governo. Inclusive tem alegado até isso para também tentar justificar, né? Exato. O Júnior Moraes, que ele fez a assembleia junto com o Sinteste, recentemente eu participei, onde ele falou que dentro desta reunião que tiveram com a prefeita não, desculpa, a prefeita estava lá na Colômbia, foi o vice-prefeito, né? Cecília e tal, mas eles alegaram que está ultrapassando o limite prudencial, né? Então, olha, não tem como, porque a gente já está ultrapassando não tem como dar o limite da lei de responsabilidade fiscal, etc. Porém, o Júnior Moraes, ele falou uma coisa que nós aqui compactuamos com o mesmo pensamento dele, de que vocês não têm culpa. Os professores não têm culpa pela prefeitura gastar demais com o pessoal. E quando necessita de um aumento que é piso salarial, piso é piso, não tem como pagar por conta que já ultrapassou o limite prudencial. Então, qual seria a solução? Demitir mais pessoas para que reduza esse inchaço da máquina pública, ou fazer o quê? Dar um norte aí para a prefeitura? Se isso já foi discutido por vocês e se vocês, sei lá, é claro que é um governo que tem que tomar decisão, né? Mas como é que vocês observam isso, né? Veja, a questão das contas, era preciso, por eu não ser responsável aqui e falar coisas que não são pertinentes, né? Eu realmente não estou dentro da administração pública para falar o que é que se deve fazer, entende? Mas, dando uma opinião, eu acho que sim, deve enxugar a máquina pública para prestigiar os servidores que fizeram concurso público, enxugar o cargo em comissão, esses contratados, é necessário, contratado, por exemplo, é para ser contratado em casos emergenciais, precisa ter um plano nesse sentido, mas aí não cabe a mim, enquanto advogada, dizer o que se pode fazer, né? Assim, isso cabe mais à gestão. Assim, nós solicitamos as contas para analisar essa questão e ajudarmos a encontrar alguma solução, mas realmente cabe à prefeitura, ao município decidir essa questão. Entende? Eu não sei opinar sobre isso. Agora, eu acredito, sim, que, assim, ouve-se muito falar de que há muitos cargos contratados em comissão, desnecessário, etc. A gente sabe que acontece em todo o município, mas ouve-se falar, eu não posso dizer que há, entende? Na verdade, a gente tem isso, é um problema meio do Brasil, de inchaço de máquina e tal, e volta e meia a gente vê o próprio Ministério Público fazendo recomendações, e muitas recomendações, né? Exatamente. Vocês têm mais alguma pergunta? Já 1h49. O que eu tenho a dizer é o seguinte, os trabalhadores da educação ficam prejudicados com isso que a prefeitura faz, né? A questão do... Mas não são os trabalhadores, porque a gente está falando dos trabalhadores da categoria da luta dela, que é legítima, mas a gente está falando da educação como um todo, né? Tem, inclusive, aqui tem um pessoal mandando dizer, tem um pessoal que trabalha na educação, tem muita gente que ganha salário mínimo e com desconto... Vai para 1.100, né? Com 1.080, com desconto dos 14% que foi imposto para a classe... Tem que lembrar que no governo anterior teve a lei taxando em 14% os aposentados. Outra coisa importantíssima, os aposentados que foram taxados no governo anterior, isso para mim foi a maior excrescência do governo de Serra Talhada. Para mim não existe uma coisa dessa. Nós ingressamos com ação judicial para suspender. Desculpa, foi derrubado, Márcia entrou na justiça e voltou a ser cobrado. Na justiça, né? Em algum momento a categoria chegou a vencer, né? Não, mas aí eu imaginei que isso pudesse acontecer, porque eu ingressei com ação paralela, o sindicato ingressou com ação paralela para derrubar. O que aconteceu nessa ação foi que ingressaram com ação, conseguiram suspender liminarmente, mas a liminar não garante direito de ninguém, né? A gente tem que esperar o mérito. Eu acredito que esta seja uma ação vitoriosa, principalmente pelos fundamentos mesmo. Vamos aguardar. Eu acho que essa ação será vitoriosa, sim. Sérgio.
Aqui o Júnior Moraes está mandando uma mensagem para mim e disse o seguinte: explicar que o Sinteste é o todo, professores, agente administrativo, agente de creche, agente de serviços gerais, merendeiras, motoristas e aposentados. Pois é isso. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua gentileza e nos trazer essas informações preciosas aqui e dizer que estamos à disposição para continuar acompanhando até um final feliz, de verdade. Né? Esperamos um final feliz, né? Para a educação. Para todo mundo, para os professores, e termina sendo feliz para a gestão, porque não vai se desgastar politicamente. Com certeza. Né? Sim, sem dúvida. Pois um abraço, Maciel, Tarcísio e Sérgio. Foi um prazer imenso falar aqui com vocês. Boa sorte, boa luta. Estava adorando o programa anterior, muito esclarecedor. Serra Talhada precisa de uma rádio séria como a líder do Vale FM e no X da questão. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Olha, e que coisa importante é essa, né? Então, Brasília precisa também, né, chamar a responsabilidade para si, precisa ser provocada nisso. A gente conversou isso hoje aqui, né, Marcelo? Se de repente, um juiz aqui, outro ali, outro acolá. Isso vai chamar a atenção do Ministério. Está dando favorável, a gente ficou sabendo agora pela doutora. É porque tem alguma coisa errada? Tem errada. Existe um erro na legislação. Uma falha, né? Uma falha. Uma falha.